Você toparia trabalhar em prol de uma frente ampla? E se isso se apresentasse, você considerasse uma frente razoável, você abriria mão de parte ou de todo o seu protagonismo em prol de um objetivo nacional? Olha, uma coisa que eu tenho feito, Gabriela, já nos últimos meses, desde que terminou a campanha de São Paulo, é trabalhar por uma mesa de unidade do campo progressista. Mesa de unidade. Tenho conversado com vários interlocutores. Claro que, em geral, do campo de esquerda, de centro-esquerda, né? Conversei recentemente com o Haddad, com o Flávio Dino, com o Tarso Genro, com o Requião, com a Marina Silva, pessoal do PDT. Tenho conversado com um monte de gente, porque eu acredito que para o Brasil superar essa tragédia que é o bolsonarismo, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos colocar os interesses do país à frente de interesses individuais. Numa frente como essa, numa frente centro-esquerda, muito dificilmente eu seria o candidato. Muito dificilmente. Eu sou do PSOL, que não é o maior partido, não está entre os 2, 3 maiores partidos desse campo. Dificilmente meu nome seria um nome de consenso. Mas para mim, assim, a minha preocupação, é evidente que todo mundo tem vaidade, ambição, não vou ser hipócrita aqui dizer, não tenho, sou aqui apoliano. Não, todo mundo tem, né? Desejos, ambições, não necessariamente são ambições individuais. Você quer chegar lá, eu por exemplo, disputei a Prefeitura de São Paulo, disputei a Presidência da República, eu tenho um projeto que eu acredito que não é meu, que é coletivo, e que eu quero chegar lá para poder implementar esse projeto. Não é ambição de poder pelo poder. Mas ao mesmo tempo eu tenho consciência da gravidade do momento que o país vive. E não teria nenhum problema, como não estou tendo, em colocar projetos individuais nesse momento num segundo plano, para a gente tentar uma unidade que seja mais capaz de derrotar o Bolsonaro. Bom, você econômica nas palavras, não só eu toparia, mas acho que a melhor expressão nesse momento que me cabe do que eu estou fazendo é incentivaria como estou incentivando. Já tenho feito muitos movimentos nesse sentido dentro do meu partido e fora, participado de muitos encontros ainda que no modo virtual, e nós estamos uma união muito ampla de esforços para isso. Sei que tem várias terceiras vias se apresentando, não é hora de rosto, não é hora de cara, é hora de projeto, e que essas pessoas se apresentem, que sejam experimentadas através de pesquisas, mas com certeza, Gabriela, eu não sei quem será a terceira via, eu estarei apoiando essa terceira via, esse nome. E lá na frente, se o próprio MDB, eu ou quem quer que seja, tiver que recuar em nome de um projeto maior de país, nesse amplo pacto democrático, eu não tenho dúvida que o MDB o fará. Eu não posso falar, obviamente, em nome do presidente, mas eu conheço a essência do presidente do partido e conheço a essência de uma parte do MDB, que é MDB histórico, que abriu as portas lá atrás, quando os partidos foram fechados, foi a voz indignada de Ulisses Guimarães gritando contra um cão, a fotografia é essa, contra os cães da ditadura, se impondo, né? Apesar de terem homens fardados com cacetete e com cães raivosos na coleira, foi a voz de um homem com um dedo em risco, que é de Ulisses Guimarães, gritando contra os cães da ditadura, que entrou nos porões dos cárceres privados para tirar companheiros e para abrigar no partido muitas pessoas, muitas vezes até mais da esquerda, que não tinham amparo. Então, eu acho que esse é o momento desse pacto a favor do Brasil, e eu estou disposta, sem rosto, sem cara, mas em nome de um projeto de país, a caminhar com este grupo. São duas coisas, né? Primeiro, eu já abri mão do meu protagonismo em prol de um projeto para o Brasil em 2018, né? Eu era a única candidata mulher da esquerda, no momento de ascensão das lutas das mulheres, e eu e meu partido, a gente entendeu que a unidade era mais importante do que a reafirmação da nossa identidade. Por quê? Da onde sai essa fórmula mágica? Da leitura da realidade concreta, ou seja, é uma ameaça Bolsonaro vencer? O que a gente tem que fazer? Qualquer projeto precisa estar submetido a essa ameaça, né? E para tentar barrar. Então, sim, para mim a política não é um lugar de reafirmação das nossas individualidades, é um espaço de construção de projetos coletivos, e acho que nós precisamos fazer com que isso aconteça em 2022. A resposta sobre a frente ampla, sim e não. O que eu acho que vai acontecer? Eu defendo a frente ampla, né? Eu acho que a gente precisa construir uma ampla unidade, que não é uma unidade programática com relação ao governo, certo? É uma unidade relacionada à interrupção de toda a fragilização da vida democrática e das instituições do país. Essa é a nossa unidade, a unidade para barrar Bolsonaro. A unidade daqueles que acham inconcebível que hoje, no dia que a gente está gravando, o presidente diga com naturalidade que se não tiver o voto impresso vai ter convulsão social, né? E aí, né? Aí o que acontece? A gente precisa unir quem acha que isso
é o próximo à barbárie, né? A gente tem um presidente, Gabi, que instiga a insubordinação dos homens e das mulheres, mas eu digo os homens porque são majoritariamente homens, das Forças Armadas, né? O que é um assinte às nossas conquistas pós-88. A gente tem um homem que nos governa que se relaciona e tenta interferir nas hierarquias dos governadores com as polícias militares, né? Essa é a realidade do Brasil. Então, eu defendo a Frente Ampla não como uma flexão do que eu acredito, eu tenho muita segurança do que eu acredito, eu defendo isso desde os 16 anos, eu estudo, mudo, ajeito, né? Avanço, não é estático, mas eu tenho convicção disso. Só que eu também quero viver num país. E eu sempre, quando as pessoas me falam assim, é muito amplo isso que tu defende, eu falo, amiga, que risco tu está correndo? Eu quero que a minha filha seja alfabetizada em português. O que tu está debatendo? Eu estou debatendo se eu posso levar minha filha na escola ou não. É sobre isso que eu estou debatendo. Toda a minha luta, assim, se eu tiver que criar um símbolo, qual é? Eu quero deixar minha filha na porta da escola sem ser vítima de violência por causa disso. Essa é a minha razão para defender a Frente Ampla. Por que tu não defende? Desculpa, né? Eu parto do meu lugar e de tirar o desdobramento do que a realidade concreta me apresenta. E você está falando, eu acredito na mesma coisa, tenho muita segurança desde os 16 anos. E a possibilidade que você tem de continuar lutando por essa coisa. Ainda que não seja um horizonte possível no amanhã. Agora, como eu acho que isso vai se materializar, que aí é outra coisa, né? Acho que a gente tem que ter unidade nas passeatas, unidades no Congresso. A realidade do Congresso nos mostra como a gente ainda é pequeno para enfrentar Bolsonaro. As pessoas falam assim, e por que o impeachment não sai? Gente, vamos ter noção do tamanho da derrota que nós sofremos em 2018. Não foi uma derrota eleitoral. Foi uma derrota profunda política de valores da nossa sociedade. Parte da nossa sociedade se engajou num projeto assumidamente autoritário, certo? Parte da nossa sociedade defende o fechamento das instituições. Vai para a rua defender, sim, eu autorizo. Autorizo o quê? Um golpe. Então a gente precisa perceber a realidade, que às vezes eu brinco, né? O pessoal tem a realidade concreta e a realidade imaginária, né? Você sabe o que eu falo sempre? Que a gente precisa olhar para o mundo como ele é. Não como a gente queria que ele fosse, né? Então, a realidade concreta nos impõe a amplitude da frente. É contra o Bolsonaro, é a favor da democracia, vai caminhar comigo. Quanto caminha comigo? Aí é outro debate. Como a política brasileira é muito... e o dia seguinte... Exatamente. A política brasileira, ela é muito focada só no processo eleitoral. Aí o pessoal acha que quando a gente defende frente ampla para derrotar Bolsonaro, a gente necessariamente está defendendo uma candidatura única. Não. Acho que nós temos programas diferentes para o Brasil. E esses programas serão checados durante a eleição. E são legítimos. Desde que dentro da democracia a divergência é absolutamente O que pode acontecer? Pode acontecer um gesto político de todos os candidatos dizendo, aqui existe um cordão sanitário. Eu sou de esquerda, defendo investimento público para o desenvolvimento nacional, eu sou liberal, mas aqui não é uma escolha difícil, a escolha é fácil. Do lado de cá é democracia, é instituições, do lado de lá é essa nhaca que a gente está vivendo agora. Acho que esse é o pacto que a gente precisa avançar para construir. Né? E acho que é importante, porque, por exemplo, esse discurso de que o Lula é o oposto do Bolsonaro é um discurso fraudado, falso, e a gente precisa denunciar isso. Né? É a mesma coisa que dizer que um candidato liberal é igual ao Bolsonaro, pode não ser, pode existir um candidato liberal comprometido com a democracia. Né? Então, nós precisamos aprofundar esse debate entre os que são oposição ao Bolsonaro, que defendem as instituições e a democracia, para termos amplitude e garantirmos que as nossas diferenças possam continuar existindo. Eu não serei obstáculo ao entendimento dentro de um centro democrático, né, que eu digo está fora dessa polarização. Eu acho que tem diferença entre o Bolsonaro e o Lula, é evidente que tem. Né? Eu acho que acho que está muito claro que o Lula não tem o desrespeito às instituições que o Bolsonaro promove, isso está muito claro. Mas nem por isso justifica um retorno do Lula, porque eu acho que o Brasil tem que buscar ser aquilo que ele pode ser e não se resignar com o que aí está e nem voltar ao passado. A gente tem que buscar mais, tem que superar essa dicotomia. E acho que, em boa parte, o PT ele acabou fazendo, vamos dizer assim, adubando essa terra para que germinasse esta raiva bolsonarista que aí está, porque estimulou durante muito tempo o nós e eles, ricos e pobres, né? uma diferença entre a sociedade
esse nós e eles foi muito presente no discurso petista ao longo dos anos. E foi silenciosamente, talvez, alimentando esse sentimento que aí aflora para muitos de uma forma extremada, como raiva, com ataques pessoais, como se apresenta no bolsonarismo. Então acho que a gente tem uma tarefa assim de buscar trazer mais sobriedade, sensatez, equilíbrio, o que não significa ausência de posição. Está aqui, eu estou dando minhas posições. O Estado deve ser organizado dessa forma, ele deve focar nisso, naquilo, tem que privatizar, tem que fazer concessões. Eu tenho visão clara sobre todos os assuntos. A questão é que devo trabalhar para fazer isso com diálogo, com respeito, né, e buscando construir convergência. Por isso, eu acho que a gente tem que buscar entre aqueles que estão mais próximos nesta régua aí para o centro, né? Quem sabe o GPS ajuda. Né? Entre este espectro aqui mais ao centro, que a gente possa ter uma visão de cooperação para trazer o país ao equilíbrio. Eu acho que política é mais sobre cicatrizar feridas do que sobre abrir feridas novas. E acho que os ataques têm que ser aos problemas e não às pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: o segredo da mudança está em focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. A política que aí está colocada hoje, né, no governo federal é uma política mais focada em destruir do que em construir. Porque é sobre destruir quem pensa diferente e não sobre construir algo. O que querem construir, afinal? Qual é a construção? E se não foca em construir, se está focado em destruir, você perde a oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que trabalhar na lógica de entender qual é a convergência do ponto de vista programático, o que a gente pensa entre esses possíveis candidatos sobre a economia, sobre o papel do Estado, sobre o meio ambiente, sobre a educação, sobre serviços públicos, sobre meios de participação popular, porque eu acho que a gente também tem um desafio aí que é aproximar o governo da sociedade, abrir canais para que a população possa interferir mais em políticas públicas. A gente está organizando, não vou fazer spoiler aqui, nem antecipar, mas a gente está organizando uma alteração de processo de consulta popular no Rio Grande do Sul, que vai ser bem bacana, utilizando as redes sociais para que as pessoas possam interferir em políticas públicas com a definição no orçamento de recursos públicos para financiar. Porque eu acho que as pessoas querem isso, elas não querem mais ser meras espectadoras, elas querem ser protagonistas. E você tem que dar esse espaço para as pessoas. Então, é sobre organização da máquina, é sobre as políticas públicas de educação, do meio ambiente, da saúde, é sobre relação governo e sociedade, né? E a gente tem que ver quem melhor eleitoralmente possa depois representar esse projeto. Tem que ter capacidade de gestão, um presidente, tem que ter capacidade política para se relacionar com as diversas forças com que ele é chamado a se relacionar, desde o Congresso, ao Judiciário, a sociedade, a imprensa, enfim, porque sem ter essa capacidade política ele não viabiliza a gestão técnica, mas antes de mais nada tem que ter capacidade eleitoral. E a capacidade eleitoral não é definida apenas pelo candidato, ela é definida pelo contexto. Eu posso achar que a Gabriela é a melhor candidata, mas não para um contexto específico, né? Ou seja, a gente já viu isso acontecer. Teve candidatos que numa eleição foram muito bem e 2 eleições depois foram muito maus. Por quê? Mudou o contexto. E aí é que é o desafio, a gente conseguir se reconhecer aí, né, e entender quem melhor possa representar esse projeto para levá-lo adiante. Eu não serei obstáculo porque eu entendo que política, e a frase da Margaret Thatcher, né, é mais sobre fazer do que sobre ser. É sobre o que a gente pode fazer na política e não sobre ser alguém na política. Infelizmente a gente vive num mundo que as pessoas buscam mais ser do que fazer, né? Nós estamos diante de um desafio muito grande no Brasil, que é derrotar a extrema-direita, na minha opinião. É um risco para a nossa democracia, para a nossa sociedade, ser governado por uma pessoa que não cultiva valores democráticos, não cultiva a tolerância, não cultiva a verdade. Nós estamos falando de conceitos básicos. Verdade, sabe? Tratamento precoce não existe. Aí o cara, toda a live de quinta, recomenda. Tem gente morrendo com cloroquina por conta disso. Bom, tem que ter uma frente ampla de segundo turno, na minha opinião, para derrotar o Bolsonaro. Essa é a minha opinião. E eu vou trabalhar para quem quer que nos represente no segundo turno contra esse governo. Eu espero que nem esteja no segundo turno, porque aí
as coisas vão ficar muito mais leves para o país. Nós vamos discutir, eventualmente, 2 projetos saudáveis para o Brasil, diferentes, mas saudáveis. Então, nada contra a disputa eleitoral, pelo contrário, a disputa eleitoral é um momento mais rico para você discutir ideias, e é bom que a diferença se manifeste na condução do Estado, na condução da economia, na condução das relações internacionais. Contudo, nós temos uma ameaça hoje. E eu ainda acho que o Bolsonaro tem, sim, condições de estar no segundo turno, infelizmente. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido sequer em 2018. E eu acho que, nesse caso, nós temos que, todos os cidadãos democráticos do país, temos que ter um compromisso com quem representar a democracia no segundo turno. O que, infelizmente, não aconteceu em 2018. Então, eu fiquei muito espantado, até com amigos meus, que preferiu lavar as mãos a votar em mim. Eu fiquei frustrado, eu diria, com a atitude de algumas pessoas que não enxergavam no Bolsonaro o risco que ele acabou demonstrando ser, né? Eu, até por ter sentido na pele o que é a loucura que aconteceu em 2018, eu estou comprometido a apoiar um candidato que for derrotar o bolsonarismo, qualquer que seja ele, desde que ele seja democrata. Se ele souber conviver com a diferença, como se deve conviver numa democracia, eu acho que será, em qualquer hipótese, melhor do que o atual estado de coisas. Agora, no primeiro turno, não precisa ter 2 candidatos. Pode ter mais do que 2, entendeu? Pode ter o Bolsonaro, pode ter um do PT, um da esquerda, um da centro-direita. Eu não vejo problema nenhum. Agora, um pacto de civilidade de quem tem um compromisso de fé com a democracia, colocar as coisas no seu devido lugar, do ponto de vista da hierarquia de valores, eu acho isso fundamental. Eu acredito que isso vai acontecer. Ao contrário do ceticismo de alguns, eu acho que isso vai acontecer. Porque não é possível esse estado de coisas. Você já imaginou o Bolsonaro mais 6 anos na presidência? 2 mais 4? Não posso dizer que não imaginei, mas eu gostaria de não ter que pensar nisso novamente. Pois é. Convido quem está nos assistindo a pensar nessa hipótese. É razoável um país da importância do Brasil conviver com essa situação mais 6 anos? Acho que não vai fazer bem para ninguém. Sinceramente, eu acho isso. E eu acho que a sua resposta sobre o segundo turno já dá essa indicação, mas eu vou fazer a pergunta porque ela está na lista. Como eu digo, são perguntas iguais para todo mundo. Se você aceitaria abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto nacional? Gabriela, eu já contei essa história mais de uma vez. Eu cheguei a propor para o Mangabeira Unger, que era o braço direito do Ciro Gomes, que ele aceitasse ser vice na chapa do Lula para encabeçar a chapa em caso de impugnação da candidatura do Lula. Eu não tinha mandato do partido, eu não tinha autoridade para fazer aquela proposta, mas me comprometi com ele a trabalhar por aquilo se ele desse o sinal verde. E a resposta foi negativa. Eu fui 2 vezes para a Bahia convencer o Jacques Wagner a ser candidato a presidente pelo PT, porque eu vi que o Ciro não ia aceitar. Eu acabei sendo a solução possível num contexto em que as pessoas estavam, enfim, com outros projetos na cabeça, que estavam com outra coisa na cabeça. Mas eu nunca vacilaria em relação a isso. Vaidade faz muito mal na política. Meu pai me disse uma frase quando eu comecei a vida pública, ele falou assim, ó, você pode ter a ambição que você quiser. Isso é do ser humano, ter ambição. Importante ter ambição. Mas o seu desprendimento tem que ser sempre maior. Nunca perca isso de vista. Teu desprendimento tem que ser maior que a tua ambição, não importa quão grande seja a sua ambição. Ou seja, um recado bem dado, né, de alguém que sabia mais do que eu. Nunca foi para a escola, mas sabia mais do que eu. Mas tem muita gente que nunca foi para a escola e que sabe mais que a gente, tenho certeza. Eu topo demais e tenho pedido, suplicado por este diálogo. Entretanto, o método do diálogo tem que anteceder ao diálogo. Por quê? Repare, fazer uma frente ampla por mero eleitoralismo vazio é o que o Lula está propondo. Então, para o Lula, o Bolsonaro foi uma coisa que caiu do céu por acaso. Para mim, quem produziu o bolsonarismo foi a contradição inexplicável do lulopetismo em matéria econômica. Vamos aos números, para que ninguém pense que é uma subjetividade. A Dilma era uma ilustre desconhecida do povo brasileiro, e foi imposta pela popularidade generosa que o Lula tinha, eu digo até merecidamente, para que ele continuasse mandando.
Ele disse isso, é uma coisa machista, ele disse isso, mas também a petezada deixa o Lula falar o que bem quiser entender. Pois bem, a Dilma, que foi eleita para fazer continuidade do lulopetismo, derrubou a economia brasileira, minha cara Gabriela, 7 pontos percentuais em 2 anos. E a Dilma destruiu as finanças públicas brasileiras. A Dilma pegou o desemprego em 4 milhões e entregou com 11 milhões. E aí o povo que generosamente deu, vamos botar o Fernando Henrique junto, que é o discurso progressista, o povo nos deu 6 vitórias eleitorais na redemocratização para cá. 6 vitórias eleitorais, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, 2 da Dilma, 6 vitórias. E houve um fracasso, um estelionato eleitoral profundo, grave. Se nós não entendermos isso, e volto a dizer, não é para punir ninguém, é para que nós tenhamos a humildade de nos reconciliarmos com o povo brasileiro. Então, em nome desse diagnóstico comum e da gente, a partir do diagnóstico, estabelecer um projeto em comum, eu sou uma peça que não tenho nenhum problema, vou ajudar a construir, não me imponho como candidato em nenhuma hipótese. Eu sou muito menor do que a necessidade estratégica do Brasil celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento, mas também não vou aceitar a imposição de quem, sendo parte do problema, agora aposta na ignorância nossa para se fazer de solução. Não é. O lulopetismo corrompido virou parte central do problema brasileiro e produziu o bolsonarismo fascista e genocida. Olha, eu sem dúvida, me encaixaria e estou me encaixando numa frente aí, tentando fazer esse exercício aí, e acho que é uma frente não só para a eleição de 2022, mas sim para um plano para o Brasil a partir de 2023, onde a eleição é parte desse processo. E, obviamente, acho que um dos principais pressupostos para a gente montar essa frente é que ela seja um time. E aí todos têm que deixar as suas vaidades pessoais, as suas ambições, pelo menos no curto prazo, em prol dessa construção. Eu nunca procurei, quer dizer, quando eu vim para a política, e assim, foi justamente pela montagem do partido, depois por ter sido candidato, é que eu acabei tendo algum protagonismo. Nunca foi uma coisa que eu tivesse procurado, até porque não é muito meu estilo pessoal. Mas assim, e esse protagonismo que veio, ele foi, na verdade, consequência de montar um partido para melhorar a vida das pessoas. Então, eu nunca pretenderia usar esse protagonismo, alguma coisa do gênero, para algum ganho, para alguma agenda pessoal, mas sim para esse objetivo de melhorar. Então, obviamente, estou totalmente aberto. Não é uma tarefa fácil, mas assim, eu sou confiante de que as pessoas, vendo a situação crítica e as opções que a gente tem mais fortes aí para 2022, se engajem nesse projeto, né? Não tenho a menor dúvida. Minha prioridade hoje é a construção da Frente Ampla, nacionalmente e no Rio de Janeiro. Eu acho que porque o Bolsonaro ele não representa uma alternância de poder. O Bolsonaro representa a quebra da alternância de poder. A alternância de poder é saudável. O que aconteceu entre PT e PSDB, né, na década de 90, né, início dos anos 2000, é saudável. Disputa de projeto. Ok. Né? Agora, o Bolsonaro não é isso. O Bolsonaro não é uma alternância. Essa política que ele tem de armas, a destruição ambiental, a perseguição a órgãos públicos, né, a violência como método, isso não é alternância de ideias, isso é quebra de alternância, isso é ameaça à democracia, né, a defesa de tortura. Então, é uma ameaça à vida, né, e diante da pandemia não resta dúvida sobre isso. Então, eu acho que você tem que, é uma obrigação fazer a frente ampla, e tem que ser ampla, não adianta uma frente ampla de iguais, né? Você tem que realmente ter a capacidade de entender que não é hora de buscar o idêntico, a gente tem que buscar o que é comum, né? E buscando o que é comum, tem algo comum, tem uma ameaça à democracia colocada aqui na frente. Nós temos que superar isso para depois a gente poder divergir. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se algum nome tiver mais capacidade que o meu, tiver mais chance de aglutinar essa frente ampla, eu sou o primeiro a abrir mão e ajudar e coordenar e fazer com que essa frente ampla aconteça. Frente ampla não pode ser atender a projeto pessoal, né? Nem na escala nacional, nem na escala local, que vão estar casadas, né? Aqui no Rio de Janeiro, enfrentar Bolsonaro é enfrentar o berço do bolsonarismo. Então, é muito importante que seja amplo, que tenha diálogo, e que tenha diálogo não só entre os líderes partidários, mas no conjunto da sociedade, né? Que você chame setores da polícia para conversar, setores da sociedade para conversar, para ser amplo de verdade. Eu acho que quem não tiver esses princípios, donos de verdade, está cheio, né? Eu tenho certeza que é assim, eu sou dono das minhas dúvidas,
Essas que são as que me dão prazer. O que eu só lhe digo é o seguinte, Gabriela, eu quero fazer campanha para aquilo que eu acredito. Se eu tiver que encarnar essa caminhada e ser candidato, eu quero ser verdadeiro com tudo que eu acredito. Eu quero acordar e falar, cara, eu tenho um dia para correr atrás. É fundamental fazer isso, é importante. Eu quero ir no Vale do Anhangabaú, entregar santinho, se eu não for candidato, para alguém que eu fale, cara, mas eu acredito nisso aqui. Porque chega, eu não aguento mais. Eu tô como um número enorme de pessoas, assim, desiludido, desamparado. Só que isso, quando bate em mim, gera indignação. Eu acho que tem muita gente indignada no Brasil. A esperança, ela nasce da indignação e da coragem. A indignação para você falar, cara, não é possível que essa gente está fazendo tanta barbaridade com o país. Não vai ser com violência, não vai ser com bate-boca, não vai ser na mão grande, não vai ser com esquema de corrupção, não vai ser com projeto de poder por poder. Sabe, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que falar é eu vou entrar e vou fazer um trabalho de 4 anos, eu não quero reeleger, eu quero só fazer esse trabalho para poder pôr esse país. Tem que fazer uma reforma política urgente, não dá mais para ser essa fórmula que está aí, está errado. Colocar nos eixos. Ele vai andar, ele é uma criança que quer andar. Então eu acho que se a gente não tiver esse conceito de que sim, quem que encarna isso, desde que esses valores estejam muito fortes, que a gente possa falar assim, é por aqui, eu vou, claro, eu super apoio, mas eu vejo que as pessoas precisam, a primeira coisa, partir dessa coisa de ser desprendido. 2018, o meu segundo mandato de deputado federal, primeiro ano era fora Dilma, segundo ano era fora Cunha, terceiro ano era fora Temer, no quarto ano eu falei, fora eu não quero mais. Eu não fui candidato, talvez era a eleição mais fácil de ganhar. Já tinha sido reeleito uma vez, estava bem. Falei, não quero, eu vou ajudar o Brasil de outro jeito. Acabei virando ministro e agora eu acho que discutir o Brasil é fundamental, é importante, mas ser generoso com o Brasil é mais importante. Isso é uma constante. Eu me lembro que no debate do Código Florestal, eu tinha acabado de sair de um processo político forte e com respaldo de voto muito grande. E, de certa forma, eu era uma das pessoas que mobilizava bastante contrário aos retrocessos no Código Florestal. E eu me lembro que isso começou a criar um desconforto em alguns segmentos políticos que achavam que aquilo ia me dar palanque político. Eu sou ambientalista desde que nasci, mas existem pessoas que ficam preocupadas com isso. Então, naquele momento, eu mesmo, em conversa com algumas pessoas, eu falei, talvez a melhor pessoa para coordenar isso seja o ex-ministro Zé Carlos Carvalho, porque o Zé Carlos não era candidato e é uma pessoa comprometida com a agenda, tecnicamente muito responsável. E hoje, no grupo de ex-ministros, todos nós acabamos fazendo isso. Essa renúncia em nome da causa. Não é uma renúncia. Na verdade, é um protagonismo. É o princípio da liderança descendente, né? Que muita gente desconhece. O Gandhi era uma liderança descendente, não ascendente, aquele que tem que estar sempre no topo, né? E nós temos o nosso decano. Então, a gente geralmente procura, né, quando algum de nós tem uma iniciativa, a gente fala com o nosso decano, que é o ministro Recupero, e o Recupero é a pessoa que apresenta a proposta de sorte. Se ela veio do Zequinha, se ela veio da Isabela, veio da Marina, veio do Mink, veio do Zé Carlos, não vou citar todo mundo aqui, certo? Né? No grupo a gente diz, vamos pensar aqui a proposta, ótimo, e quem vai apresentar é o ministro Recupero, que é o nosso decano, exatamente para evitar que uma parte diga, não, a Marina, não vou encher a bola da Marina, é o Zequinha Sarney, não vou encher. Quando é o Recupero, está resolvido. Ótimo.
E no Brasil, o pessoal aqui no meu canal, a gente se falou muito sobre essa questão de criar-se uma frente ampla para que a gente enfrente as ameaças ao sistema democrático, né? A gente discutiu durante um período, aí a coisa ficou meio assim, por isso até que eu faço a pergunta do protagonismo, porque as pessoas dizem, ninguém consegue construir frente ampla porque está todo mundo preocupado com o próprio protagonismo. Eu vou te fazer a pergunta que faço para todos. Você toparia entrar num projeto, numa frente ampla, mesmo com pessoas que não estão absolutamente alinhadas com as suas ideias, para enfrentar um problema mais significativo e aí depois, restabelecida a normalidade, aí voltar para as divergências pontuais? Se for só em nome de um apelo sem conteúdo, isso eu diria que é algo temerário. Isso tem que ser feito em cima de um conteúdo. E é por isso que, nesse momento, eu estou dizendo, o protagonista, não é, principal deve ser o projeto. O projeto é o protagonista. Em torno dele, vamos trabalhar. Mas ele tem alguns critérios. Em primeiro lugar, é, de fato, a compreensão de que o que nós temos hoje no Brasil, com esse governo autoritário, com políticas genocidas, com esse governo que desrespeita direitos humanos, as pessoas em condição de vulnerabilidade, as mulheres, os pretos, as pessoas LGBTQI+, as populações indígenas, esse governo que flerta com a separação de um país como o Brasil do que é uma democracia ocidental, isso não serve. E eu acho que aí temos uma base significativa nesse espectro progressista, de esquerda, quem se diz de esquerda, de centro, quem se diz de centro-direita, enfim, como as pessoas se reconhecem, né? Como elas se autorizam a ser identificadas. Mas tem uma coisa que a gente também não pode fazer, simplesmente passar uma borracha nos erros que foram cometidos no passado. E aí eu parto dessa premissa, porque se você quer de fato enfrentar o problema, a melhor coisa é não ser complacente com seus próprios erros, porque a complacência com os próprios erros leva ao lugar da sua repetição. E é por isso que eu tenho insistido, vamos pensar no projeto tem que ter aquilo que nos une. Depois, vamos verificar qual é a melhor pessoa para tornar esse projeto vitorioso face a essa situação inaceitável que temos com o meio ambiente, com a saúde pública, com o respeito às instituições, com o respeito à nossa democracia? Geralmente as pessoas pensam, qual é a melhor pessoa? E fica o debate em cima do nome da pessoa. E as pessoas são diferentes. Quando eu faço digamos, essa tipificação, eu não estou igualando as pessoas, não estou dizendo que o Lula é a mesma coisa que o Bolsonaro, não é isso. Mas a forma de debater acaba sendo a mesma, é em torno da pessoa, não é, em primeiro lugar, a pessoa, é, em primeiro lugar, o projeto. Qual é o horizonte de país? Como é que a gente se integra ao debate da saúde pública e da cooperação que precisa acontecer no mundo? Como é que a gente se integra ao debate de enfrentamento das mudanças climáticas, de um novo ciclo de prosperidade, para o qual caminha a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, a China e o Putin estão na defensiva, e esse é o debate que está posto na alavancagem do mundo. Como que a gente faz, não é, a mudança de modelo de desenvolvimento, desse modelo predatório, de alta concentração de riqueza, de altos prejuízos ambientais para muitos e poucos benefícios financeiros para a maioria das pessoas. Como é que a gente entra no debate da disrupção tecnológica, que já está gerando bilhões de empregos perdidos, e que, com a pandemia, isso se agrava, porque o setor de serviço foi um dos mais prejudicados, né? Esse debate de integrar o Brasil ao que está acontecendo no mundo precisa ser feito, olhando para dentro. Para dentro é dignidade humana, não é? 14% de desempregados, 8 milhões de mulheres que perderam seus empregos, uma juventude que a educação que já era ruim agora está nessa situação, que é quase perder o futuro dessas crianças e jovens no quesito educação.
né, a saúde pública no colapso em que está, né, o enfrentamento do problema da Amazônia, o respeito aos nossos povos originários, tudo isso faz parte de um projeto político que tem como objetivo aí o meu mantra, ser ao mesmo tempo economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso. Esse é o grande esforço, né, que nos levará a ter um país que seja também, com a mesma radicalidade, socialmente justo. Total, assim, se a gente, e eu vou bater numa tecla que para mim é muito importante, de fato, Bolsonaro e Lula não são opostos da mesma régua. PT tem um projeto democrata e entregou uma democracia, por mais que eu critique 10 mil coisas do PT, enquanto o Bolsonaro é um autoritário, que coloca a nossa democracia em risco. Inclusive, votei no Haddad em 2018 sem pestanejar. Para mim, essa escolha, nunca foi uma escolha difícil, entre aspas, fazendo uma brincadeira. Agora, a gente tem que entender que esse projeto contra o Bolsonaro, por ser um projeto a favor da democracia, ele vai ter que acontecer com ou sem o PT. Eu acho que cabe muito ao PT essa escolha, quer estar ou não nesse projeto democrata. Se houver o entendimento que é um projeto de centro-direita, de centro ou de centro-esquerda, para mim, nesse momento, tanto faz. Porque o que está em jogo é muito mais grave do que isso. E aí, depois que a gente tirar o Bolsonaro do poder, depois que a gente tiver a democracia restabelecida e firme e forte, a gente volta a brigar aqui dentro. Perfeito. Então você toparia integrar uma frente ampla? 100% com ou sem o PT. Eu acho que essa escolha de ser com ou sem o PT cabe ao PT, não a mim. Mas para mim é muito óbvio que é contra o Bolsonaro. E é isso, inclusive, que vai me guiar na minha escolha de partido, na campanha que eu vou fazer ano que vem. Porque de que serve, ganhar uma eleição se a gente vai caminhar como a Hungria, vai caminhar como a Polônia, como a Venezuela. Não é isso que eu quero para o meu país, não é isso que eu quero para minha comunidade. Gabriela, eu acho que o problema é que, para além de disputa de protagonismo, é de divergência ideológica, né? A gente não vai ter, o que eu mais escuto, né, sobre frente ampla, é uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Mas as pessoas, por exemplo, os petistas e os comunistas acham que a gente deve apoiar o Lula para combater o Bolsonaro. E para a direita isso é impensável. Não vai haver frente ampla com os petistas e com os comunistas em torno do Lula. Ao mesmo tempo, os pedetistas jamais, dentro do espectro da própria esquerda, né? Também não vai haver frente ampla dentro mesmo do espectro da esquerda, porque o Ciro, ele já brigou de maneira inconciliável com o Lula e vai ser candidato à presidência da República pelo PDT de qualquer jeito. Mas aí isso te parece divergência ideológica ou divergência relacionada ao protagonismo de lideranças? Aí, nesse caso, acho que é ambos, né? O Lula, ele atacou muito já o Ciro, né? Assim como ele já atacou muito a Marina. E com críticas, por mais que eu discorde, 90% do Ciro, 90% da Marina, o Lula fez críticas injustas aos dois para atacá-los, né? Então falava que a Marina queria que mais pobre morresse de fome, que ela era aliada de banqueiro, porque o vice dela era da Natura, logo depois de demitir ela do Ministério do Meio Ambiente, quando teve aquele recorde de queimada na Amazônia e etc. O Ciro, mesma coisa, quando brigou com o Lula vai lá chamar de coronel e etc. Então, eu acho muito difícil que haja uma frente ampla de qualquer espectro político. Existe a divergência de mérito já, então, por exemplo, no campo da direita, se fala sobre o Amoedo, sobre o Mandetta, sobre o Moro, sobre o Danilo Gentili até, e que são nomes, o Moro principalmente. Você nunca, mas nunca vai conseguir fazer uma frente ampla com pessoas de esquerda ou de centro-esquerda, colocando o Moro como um dos atores políticos. A esquerda e centro-esquerda sequer aceita sentar com o Moro, assim como a direita e a centro-direita sequer aceita sentar com o Lula. Essa frente ampla não vai acontecer, ela é uma ilusão, ela é um discurso. Sinto dizer que as pessoas têm convicções diferentes, as pessoas têm diferenças históricas pessoais grandes demais para serem superadas, isso não tem solução. Assim, não existe concessão possível a ser feita para se fazer essa frente ampla. Gabriela, desde o começo do governo Jair Bolsonaro, eu sonho com essa frente ampla, assim como o Vigia sonha com a Aurora. Eu acho que tem, de qualquer democrata desse país,
deve ter este foco. Acho que a gente tem que se inspirar nessa história. Me permita aqui, eu vou usar 2 máximas aqui, que elas sejam norte para a construção de uma frente desse tipo. Né? A primeira máxima é que a gente tem que compreender que há uma necessidade histórica de construir unidade na diversidade de posições políticas, porque o enfrentamento do governo Jair Bolsonaro não é um enfrentamento de direita e esquerda. Direita e esquerda é um ser do PSOL, outro ser do PSTB, outro ser do DEM, por exemplo, um ser do PT, outro... Isso é direita e esquerda. Direita e esquerda é um pensar em uma sociedade mais liberal, outro pensar em uma sociedade com uma participação maior do Estado, como nós já debatemos aqui. Isso é debate político. O debate em relação ao governo Jair Bolsonaro é civilização ou barbárie. É o nosso pacto civilizatório, é a barbárie. É a existência de um regime democrático sobre nós para os anos que virão, para o restante da nossa existência e a existência dos nossos filhos, ou não. Nós estamos em uma encruzilhada histórica. Então, em primeiro lugar, tem que ter a compreensão de que só se constrói uma frente dessa natureza tendo por convicção que é necessário ter unidade na diversidade. Em segundo lugar, aí me permita arguir Fernando Pessoa numa poesia que eu adoro dele, que diz o seguinte... não sou nada... agora o senador Você também conquistou meu coração. Eu sou apaixonada por Fernando Pessoa. Não, eu sou apaixonado por poesia. E aí Fernando, e aí Pessoa com todos os seus heteronônimos, né? Pessoa é uma espécie de pai português da nossa poesia nacional, né? Eu acho que por isso que tanto a nossa poesia bebe na fonte de Fernando Pessoa. E tem uma poesia de Fernando Pessoa que diz o seguinte: não sou nada, não serei nada, não pretendo ser nada. A parte de tudo isso, carrego comigo todos os sonhos do mundo. Essa tem que ser a consígnia de construção de uma frente ampla, né? Todos têm que compreender que não somos nada. E, de fato, olha a genialidade de Pessoa ao elaborar isso. Nós somos uma partícula cósmica. Nós, juntos, podemos realizar sonhos. Com certeza. Eu já estou fazendo parte desse processo de um esforço nacional para construir alternativas. Eu não me sinto representado por um retorno do Lula, não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então, eu tenho que trabalhar cada vez mais para ter alternativas. E isso passa, sim, por abrir mão de ego, de protagonismo e buscar espaço para que aqueles princípios, projetos que você tem sejam representados. Eu acho que tem muita gente boa disponível, mas a história brasileira não aponta para a construção de grandes frentes. A gente acaba sempre fragmentando porque a vaidade pessoal, o projeto pessoal se impõe, né? Tem gente que é eternamente candidato, como se fosse a única solução para os problemas. Não é verdade, ninguém é insubstituível, ninguém é a única solução. A junção de boas pessoas é um bom caminho para soluções. Acho que é um trabalho que está avançando. Tem muitos desafios, partidários especialmente, porque para cada partido sempre é bom ter um presidenciável, porque você potencializa a sua marca, o seu número, mas eu acho que o drama que a gente está vivendo é tão grave, que é uma mistura de autoritarismo com incompetência, como nunca se viu, que talvez a gente tenha energia suficiente para juntar. Eu sei que, da minha parte, eu vou estar trabalhando nisso até outubro do ano que vem. Isso, hoje, é uma emergência nacional, porque o Brasil vive uma situação muito frágil e que não permite o culto ao individualismo, ao personalismo. É preciso autenticamente ter patriotismo, civismo, no sentido mesmo etimológico da palavra, de cívita, cidade, né, de colocar o coletivo na frente. Aqui nós temos uma experiência grande em relação a isso, porque nós tínhamos aqui um quadro político cristalizado no Maranhão há muitas décadas, e quando eu me elegi governador, é curioso mencionar isso, o PT não me apoiou. O PT apoiou outro candidato, que correspondia ao Grupo Sarney. Quem me apoiou foi o PSDB, e meu vice-governador até hoje é do PSDB. Ele saiu um tempo, na verdade, saíram ele, convidaram que ele saísse. Agora convidaram que ele voltasse. E a gente tem uma ótima relação. Um senador que se elegeu comigo é do PDT, a outra senadora é do Cidadania. Então, acho que é por aí. Você tem que... E agora, em 2022, eu não posso ser mais candidato a governador, porque já houve a reeleição.
então significa dizer que eu vou ter menos protagonismo no plano regional, exatamente, inclusive pelo cumprimento de regras legais. Então, você tem que fazer isso, você tem que colocar de fato aquilo que vale mais na frente. Lembro muito de uma passagem bíblica da qual eu gosto, especialmente cito, que é quando Jesus Cristo se ajoelha para lavar os pés dos apóstolos. Ou seja, o poder está em servir e não em ser servido. Acho que isso é fundamental. E como eu sou servidor público há 32 anos, é o que eu fui a vida inteira, eu tenho muito claro essa compreensão e procuro ajudar no máximo que eu puder no debate nacional e tocar a vida aqui no nosso estado.